O que Deus risca, ninguém rabisca. Com essa sentença, Madame Jeanette selou o destino de Hilda Gualtieri Miller, que viria a se tornar Hilda Furacão, uma Cinderela realista retratada em uma das séries de maior sucesso do Brasil. Quer aprender a analisar séries para aplicar na sua redação dissertativa usando essa série aqui como modelo? Então fica aqui comigo nesta aula que eu vou lhe ensinar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui deste canal. Aqui quem está falando é o professor João Matos e neste canal eu ajudo pessoas a serem aprovadas em qualquer banca que cobre redação dissertativa. Se você vai prestar Enem, vestibular, concurso, Enseja, qualquer banca que cobre redação dissertativa, então aqui é o seu lugar. Já se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificações de aulas que eu publico aqui. Bom, e agora aqui, se você já assistiu alguma outra aula aqui desse canal, agora aqui com uma novidade, né? Agora eu tô com um microfone novo aqui e já deixa aí no comentário o que você achou do som da aula, se tá melhor, se tá pior, o que você achou? Tá mais alto, tá mais baixo? Já deixa aqui nos comentários o que você achou. Bom, essas aulas aqui são aulas de conhecimento de mundo, não são aulas propriamente de técnicas de redação, mas de conhecimento de mundo, que também é uma exigência para você escrever redação. Sem conhecimento de mundo, você não tem o que escrever na redação. É isso. Então, aqui eu ajudo você a aumentar o seu conhecimento de mundo nessas aulas de análise e aplicação. Então eu vou trabalhar aqui com a série Hilda Furacão, como eu disse. Eu não vou trabalhar com um livro do qual ela foi inspirada. Ela foi inspirada em um livro de mesmo nome, Hilda Furacão, escrito pelo Roberto Drummond. E a série ela foi inspirada nesse livro. Eu não vou trabalhar com o livro, vou trabalhar só com a série. Há algumas poucas diferenças entre o livro e a série, mas eu vou focar aqui mais na série. Bom, como funcionam essas aulas? Elas são divididas em duas partes. Na primeira parte, eu analiso uma peça artística, uma obra artística, seja um filme, seja uma música, seja uma série, seja uma animação, seja um poema, um livro, um capítulo de um livro, seja o que for. Eu analiso aqui, faço análise, conto a história, mostro aonde a narrativa quer chegar, procuro extrair a mensagem que ela quer transmitir e depois desse conhecimento, depois de ter esse conhecimento, eu aplico na prática aqui em pelo menos 2 temas de redação. 2 temas. Em um dos temas eu aplico na introdução da redação, que é aquela introdução que serve para contextualizar o tema, né, colocar o tema dentro de um contexto. E em outro tema eu trabalho no parágrafo de desenvolvimento. Eu pego um dos parágrafos de desenvolvimento, seja o D1, D2, o D3, sabe lá quantos parágrafos a redação vai ter. Eu pego um dos parágrafos e aplico o conhecimento dessa análise já como um embasamento para sustentar uma ideia dentro daquele tema. Então, faço com essas duas abordagens aqui. Bom, a importância do conhecimento de mundo é essa que eu te disse. Você não basta você aprender só técnicas de redação. Você precisa também trabalhar para que o seu conhecimento de mundo, que é aquilo, a sua bagagem cultural, aumente para que você tenha o que dizer na redação. Bom, por que trabalhar com essa série Hilda Furacão? Vale a pena trabalhar com essa série? Olha, eu vou te dizer que vale muito a pena, não só para aplicação em redação, como também pelo fato da qualidade da série. Qualidade, como uma diversão, ela também é excelente. Por quê? Primeiro, ela tem uma trama muito bem encaixada, um enredo muito bem trabalhado, e ela foi gravada por atores de primeira linha também. Muitos atores de renome, inclusive faz parte do casting de
atores ali, um dos maiores atores brasileiros que já encenou, contracenou no Brasil, que foi o Paulo Autran. Então, o time de atores e a trama já por si só já justificam você não só assistir, como empregar nas suas redações. Agora, o que mais além disso? A caracterização e a trilha sonora que foi utilizada na série também é um espetáculo à parte. Por quê? A caracterização, que seria o quê? As vestimentas, os penteados, o cenário, tudo ali, toda aquela ambientação criada e mais a trilha sonora faz com que a gente se sinta dentro dos anos 60, que é o ano em que a série foi ambientada, a década, né? Ela se passa ali entre 1959 e 1964, mais ou menos, nesse período aí. Então a caracterização em si já é um espetáculo à parte também, e mais a trilha sonora. Além disso, você ainda leva o contexto político histórico, que ele é bem retratado nessa época. Eles enfatizam muito esse contexto político, porque o cenário político do Brasil de então estava em ebulição, por causa dos conflitos existentes entre quem estava no poder, entre os comunistas que ameaçavam a todo momento fazer uma espécie de guerrilha, como a que foi feita em Cuba. Então, esse cenário aí em ebulição político também ele é bastante retratado lá. Então, os seus conhecimentos sobre esse período histórico vão aumentar também, com certeza. Além disso, um temperinho a mais, o último tempero que faz com que provavelmente essa série tenha feito sucesso, que é esse tempero a mais, que é o contraste entre o mistério, o que é mistério e o que é fato ali. Porque o autor do livro que deu origem à série, ele não revela, ou não revelou até a sua morte, se os fatos ali narrados realmente aconteceram ou não. Mas se sabe que alguns personagens ali foram reais, realmente existiram. Então, não se sabe ao certo. Se sabe que houve uma Hilda e que ela passou os últimos anos na Argentina até a morte, mas não se sabe se é a mesma personagem retratada na série e no livro. Mas aqui eu vou colocar a minha opinião. Na minha opinião, a trama, o enredo, ele é tão redondo, ele se encaixa tão bem. A peça que já foi colocada no tabuleiro se encaixa com perfeição na peça que vem a seguir. Ou seja, todos os fatos, eles se entrelaçam e compõem um todo narrativo lógico. Ou seja, a trama é muito bem arquitetada para ser realidade, no meu ponto de vista. Não deixamos de considerar que o próprio autor do livro, o Roberto Drummond, quando ele escreveu o livro, agora eu vou sair um pouquinho da série e vou ao livro para a gente tentar desvendar essa charada, se os fatos ali foram verdadeiros ou não. Ele diz que se encontra com a verdadeira Hilda na Argentina e pergunta para ela, o que eu digo sobre por que você foi parar na zona boêmia de Minas Gerais, de Belo Horizonte, por que você foi parar lá e por que você chegou no dia 1º de abril e saiu no dia 1º de abril? Assim, uma coincidência muito grande. 5 anos depois, ela saiu de lá no mesmo dia que ela chegou, 1º de abril, que, como todos sabemos, é considerado o dia da mentira. Então, por si só esse fato já é um indício de que provavelmente os fatos ali não são verdadeiros. Mas também ela diz para ele, segundo o que ele relata no livro, ela mesma diz que para ele contar para os leitores dele que a história dela seria um 1º de abril que ele iria pregar nos leitores dele. Ou seja, um segundo indício. O terceiro indício que aponta para mim é um próprio personagem que é plantado ali dentro da série, que é o Cascon, que ele é o editor do jornal Trinômio, que
Um dado momento, estava se discutindo o Roberto, que é um personagem e que também, ao mesmo tempo que escreve um livro, ou seja, ele é um autor-personagem, ele é contratado para cobrir a história da Hilda. E aí ele diz ao editor, esse Cascon, ele diz que a própria Hilda não revela, ninguém sabe por que ela foi parar na Zona Boêmia. Ninguém sabe. Aí ele diz assim, se ela não diz, se nós não temos os fatos, a gente conta a versão. E aí, nas palavras dele, ele diz assim, os fatos fazem parte da vida. Mas o que faz parte da vida não tem necessariamente uma lógica. Foi o que eu acabei de dizer. A história dela é muito redonda para ser considerada realidade, né? A gente fica com o pé atrás. Então, os fatos, ele diz assim, mas o que faz parte da vida não tem necessariamente uma lógica. Agora, a versão, ela faz parte da ficção e a ficção sempre tem uma lógica. Por isso, a versão sempre faz mais sucesso do que os fatos. É isso que ele diz. Então essa frase foi colocada na boca dele dentro da narrativa. Ou seja, isso para mim também é mais um indício de que nada ali do que foi contado, ou quase nada, é verdadeiro. Mas, enfim, a gente fica nesse mistério e esse é o tempero a mais que eu disse que faz com que provavelmente essa série tenha brilhado. Então, mas como afinal, o que acontece nessa série, afinal de contas? Bom, a série narra a história de uma moça de família, uma família de classe média alta, tradicional em Belo Horizonte, que decide simplesmente do nada, de uma hora para outra, largar tudo, inclusive largar o noivo no altar, no dia do casamento, abandona tudo, família e tudo, e vai para onde? Parar na zona boêmia da cidade. No local onde se praticava prostituição. Bom, essa é a história principal, né? Mas ali temos alguns acontecimentos, alguns outros acontecimentos paralelos que vão se desenrolando e que vão contribuindo para essa história. Ela vai parar nesse lugar e ela acaba se apaixonando por um frei. E esse frei, ele se esquiva dela o tempo inteiro e no final acontece o que tem que acontecer. Mas, como que a história começa? Ela é narrada, como eu disse, pelo Roberto Drummond, que faz parte da história. Ele está em todas as cenas, em todos os acontecimentos ali, ele está sempre por perto para dar ao telespectador, dar a entender ao leitor, ao telespectador, que ele foi testemunha ocular de tudo que aconteceu ali. Então, em praticamente quase todas as cenas, ele está presente ali, ele está por perto. Ou o que ele não está por perto acontecem com pessoas que são conhecidas dele. Então, de alguma forma, ele acompanha todos os fatos. Ele e mais 2 amigos, eles vêm de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, que é Santana dos Ferros, e vão tentar a vida, né? Tentar a sorte, estudar. Um vai estudar, outro vai trabalhar, outro vai para o convento lá. Eles são 3 amigos, inclusive um deles é o Frei, por quem a Hilda se apaixonou. E tem ele e tem também o Aramel. Eles são 3 amigos de infância e eles vão a Belo Horizonte. E lá, quando ele encontra no Minas Tênis, que é um clube tradicional lá de Minas, quando ele encontra a Hilda Furacão pela primeira vez participando de um desfile de garotas, em que ela é campeã do desfile e que os jornais locais lá retratam como a garota do maiô dourado, quando ele encontra com ela a primeira vez nesse contexto, ele diz: ali eu encontrei a mulher que me inspirou a escrever essa história, Hilda Furacão. Ali ela ainda era uma jovem que conheceu um moço de família, de uma família tradicional do Rio de Janeiro, uma família de renome. Eles marcam um casamento, tudo acontece muito rápido e no dia do casamento ela começa a ter uma crise ali. Mas voltando um pouquinho atrás, antes do casamento,
as coisas começaram a acontecer muito rápido e ela estava em dúvida se ela queria seguir, se aquele ali seria mesmo o destino dela. Ela vai procurar uma cartomante. E a cartomante diz para ela assim, essa frase que eu disse no começo da aula: o que Deus risca, ninguém rabisca. Não é esse moço que está predestinado para você. Não vai dar certo esse casamento. Ademais, você vai saber quando você encontrar a pessoa da sua vida que você vai perder um sapato e ele vai encontrar. Por isso que eu disse que ela era uma Cinderela realista, porque isso de fato acontece. Ela perde um sapato num dia em que há uma grande confusão ali na zona boêmia. E o Frei, que é o Frei Malthus, que é amigo do Roberto, ele encontra esse sapato. E é ele que é o homem predestinado para ela. Como que isso aconteceu? Há uma liga de senhoras da sociedade mineira ali, da alta classe mineira, que elas começam a se incomodar com a zona boêmia, porque elas entendem que ali é um antro de devassidão. A moral ali imperava naquela época, dos anos 60, moral e os bons costumes. E ali não existia esse tipo de coisa na zona boêmia. Ali é o que se acontece até hoje nos locais em que há prostituição. Então elas decidem fazer uma passeata até lá para protestar e levam consigo o Frei, que é o Frei Malthus, para que ele exorcize aquele lugar. Só que nessa confusão aí, acontece ali uma tempestade, cai ali uma chuva forte e cai raio, e começa a pegar fogo em partes do hotel. E a Hilda perde o sapato e ele ali naquele rebuliço, naquela confusão, encontra esse sapato e guarda. E ali ficou marcado que ele, sem saber dessa previsão dessa cartomante, ele guardou esse sapato e no final acontece o que tem que acontecer. Bom, essa é mais ou menos a história base. Agora nós vamos discutindo aqui onde que exatamente que a série quer chegar. Eu confesso que a mensagem principal dela, até certa altura, enquanto eu assistia, até mais ou menos a metade, eu ainda acreditava que a mensagem principal era essa: a que a cartomante decreta e que todos os fatos, todos os acontecimentos dentro da série levam para isso, que é o que Deus risca, ninguém rabisca. Ou seja, o que Deus, destino, seja lá o que for que você acredita, o que ele determina é isso que vai acontecer, você não tem como fugir disso. Bom, até determinada altura da série eu estava acreditando que esse era o fio condutor de tudo e era aí onde a série queria chegar. Entretanto, eu fui percebendo que não é exatamente essa mensagem principal da série. Não é essa mensagem. E aí eu vou tecer alguns comentários aqui, fazer algumas análises para você entender por que não é essa a mensagem principal. Embora essa seja uma das mensagens, porque, de fato, todos os acontecimentos levam a isso na série. Mas não é essa a mensagem exata que a principal que a série quer nos passar. Bom, o que acontece? Existe na sociedade, ali, na sociedade mineira, é claro que se está falando da sociedade mineira, você pode extrapolar para qualquer sociedade naquela época, qualquer sociedade dentro daquele contexto. Existia ali uma hipocrisia instaurada. Por quê? Porque nada era real. Nada do que se mostrava de fato era real. Isso em vários grupos sociais, não só na alta sociedade, mas principalmente, mas em praticamente todos os grupos. O que acontece?
os personagens. Qual é a diferença ali? Ó? Eu vou fazer um contraponto aqui entre os personagens da série e os personagens de dois outros livros brasileiros que são, de certa forma, consagrados. Vamos pegar aqui o Benitinho, por exemplo. Você sabe que o Benitinho, na narração dele, no Dom Casmurro, ele narra querendo convencer o leitor de que ele foi traído. Provavelmente, se você leu o Dom Casmurro, você percebe essa intenção dele. Só que em nenhum momento ele traz um fato ali que de fato comprova A por B de que ele foi traído mesmo. Não tem nenhum fato. E nem ele narra isso mesmo. Ó, eu fui traído. Ele não narra isso, mas ele mostra situações que dão a entender que ele pode ter sido. Então você não tem certeza. Se você pegar também o Coronel Ponciano, o Coronel Lobisomem, você vai perceber também que em nenhum momento ele diz que o que ele está contando ali é uma mentira, mas tudo leva a crer que ele é um grande mentiroso. Tudo leva a crer que ele conta vantagem, ele mostra que ele faz e acontece e na verdade ele não é nada. Em nenhum momento ele diz, isso foi mentira. Não. Você acaba entendendo, você acaba depreendendo do que ele conta. Só que aqui não, na série, os personagens, na Hilda, os personagens eles são mostrados de frente e são mostrados no avesso também. Então você sabe, ali a série está te contando mesmo de que tudo ali é uma mentira. Ela está te contando pelas atitudes dos personagens. Então vamos aqui, ó. Existe uma hipocrisia instaurada, como eu disse, na sociedade. Na alta sociedade. Vamos pegar primeiro da alta sociedade. Aliás, foi essa percepção que levou a Hilda à Zona Boêmia. Ela não conta isso na série, mas você percebe claramente que foi... Vamos retomar aqui o episódio em que ela larga o noivo no altar e decide não casar mais. Vamos retomar essa parte. O que acontece? No dia do casamento, ela acha que tudo aconteceu muito rápido e fica em dúvida se realmente ela queria dar aquele passo, se ela queria seguir com aquele casamento. Manda chamar o noivo lá na igreja. E ele, quando chega lá na casa dela, percebe que ela está irredutível, ela não está querendo casar mais. E ele percebe que ele vai passar uma das maiores vergonhas da vida dele perante a família e perante a sociedade. E o que ele propõe para ela? Olha, a gente pode viver, só para você não me deixar passar essa vergonha, a gente pode viver, vamos viver juntos, mas a gente vive como amigos. Inclusive você pode ter seus amantes, eu não ligo, só seja discreta. Aí ela falou assim, olha, você está se rebaixando num nível que eu nunca imaginei. Ou seja, o que você está me propondo é a gente viver, não viver um amor, mas viver de aparências, uma falsidade. E nisso, eles discutem e ele decide ir embora, decide que não vai casar mais. Então, que ela falou, depois que ele disse isso, então você está me propondo uma mentira, então quem não quer casar mais sou eu. Agora que eu não quero casar mesmo. E ele fala, agora eu também não quero, aí acaba. Aí a mãe dela chega para ela e fala, olha, por que você fez isso? Por que você deixou ir embora? Ele era um baita de um partido. Por que você fez isso? Casamento não sobrevive de amor, não. Aliás, não se casa por amor. Ela falou assim. Esse era o pensamento na época. Não era o pensamento da época. Era o pensamento dessa sociedade que vivia dessa forma, como eu disse. Não, você não se casa por amor. Você casa, depois você começa a conhecer a pessoa, aí começa a gostar, mas esquece esse negócio de amor. Aí a Hilda virou para ela e falou, então quer dizer que tudo é uma grande mentira. E aí nisso ela decide ir e vai parar na Zona Boêmia. Ela decide abandonar e vai parar na Zona Boêmia. Então você entende que ela... E por que lá? Aliás, ela começou a circular com um carro, né, na cidade... Vai circulando. Quando chegou lá, ela olhou, deu uma olhada. Ela percebeu ali, naquela olhada que ela deu, que as pessoas, elas eram ela mesma. O bêbado estava bêbado mesmo, caído ali na calçada. O outro
estava fazendo o que estava fazendo e não estava nem aí. Então, ela percebeu que ali era o local onde que as pessoas realmente eram elas mesmas e decidiu ficar. Inclusive, depois que ela se instalou ali, ela percebeu que ela só encontrou amigos leais mesmo lá. Porque onde ela vivia, as suas amigas eram falsas. O próprio noivo dela, o Juca, na discussão que eles tiveram, falou: suas amigas falavam que você não prestava. Suas amigas falaram que você não prestava e eu não acreditei. Quer dizer, as amigas dela falaram isso para ela. E o que fica caracterizado que eles ali viviam de aparências e não de amizade mesmo, é que a própria melhor amiga dela, depois de uns dias que ela estava já na Zona Boêmia, depois de um tempo, elas se encontraram na rua e a melhor amiga dela, que era a Dorinha, fez que não a viu. Ela chamou: vem cá, Dorinha, vem cá, Dorinha. Gritou e ela passou direto e fez que não conhecia. Agora eu te digo, por que que existia uma hipocrisia instaurada? Porque essa mesma Dorinha, ela passava a noite com o Alfredo, um homem casado. O que na época era impensável. Era algo impensável. Essa era uma moça aparentemente de família. Todos acreditavam que era. Mas ela passava a noite com o Alfredo, que era o namorado dela e que também era casado. Ou seja, não era nada do que mostrava. Eu vou mostrando aqui os indícios, não indícios, os fatos que mostravam que essa hipocrisia ela era instaurada. Quando o Malthus foi exorcizar a Hilda lá na Zona Boêmia e tal, que houve aquela confusão que eu relatei aqui, a Hilda vira para ele e diz: quem precisa de exorcismo são essas senhoras aí que estão com você nessa passeata. São elas que precisam. Já dando a entender que o mal já estava na sociedade, estava instalado na sociedade e que era encoberto por essa hipocrisia. Inclusive ela fala na hora, ela vira para a dona Loló Ventura, que é uma das representantes dessa passeata, inclusive era a presidenta da Liga da Moral e dos Bons Costumes, e fala: a senhora, dona Loló, você lembra que você ia pedir ajuda lá na minha casa? Você ia pedir ajuda e agora você vem aqui e vem me tratar dessa forma? A Hilda, ela era aplaudida em locais públicos, ou seja, locais em que estava o povão ali mesmo, como no estádio. Houve um jogo lá do Santos e do Atlético Mineiro, o povo aplaudiu ela. Aplaudiu lá. O que isso mostra? Que isso aconteceu em paralelo quando esse movimento aí dessas senhoras foi a Câmara dos Vereadores pressionar os vereadores para aprovar um projeto lá que iria tirar a Zona Boêmia da cidade. Então, esse acontecimento foi mostrado em paralelo da seguinte forma: enquanto a Hilda estava sendo aplaudida pelo povo lá no estádio, as senhoras chegou lá e não encontrou ninguém, a Câmara estava vazia, ninguém foi. Ou seja, mostrando que paralelamente o povo estava com ela, né, com a Hilda, e não com as senhoras, mostrando que as classes mais populares tendiam a se identificar mais com aqueles que não viviam das aparências do que com os que viviam. Agora, falando dessa própria dona Lolói, que era a presidenta da Liga da Moral e dos Bons Costumes, das representantes da moral e dos bons costumes. Ela, depois que aconteceu tudo isso na família da Hilda, a mãe e o pai da Hilda ficaram sem chão. Né? Eles ficaram muito mal perante a sociedade, porque eles também viviam de aparência. E essa dona Loló, ela simplesmente ignorou a mãe da Hilda, a dona Berta, por causa desse acontecimento. E elas eram as melhores amigas. Então, ela simplesmente passou a ignorar. Ela também revela, em dado momento, à neta, que o casamento dela vivia de aparências. O casamento dela com o senhor Ventura vivia de aparências. Que um desquite ali iria
marginalizá-los perante a sociedade. Ou seja, um desquite naquela época era um terror. Quer dizer que a família acabou, se acabou. Então, quer dizer, ela vivia de aparências, o casamento era de aparências. E ela também ensinava a neta. Ó. O que ela dizia? Qual que era o ensinamento que ela dava à neta? Ó? O que parece é o que importa. O que parece é o que fica na cabeça das pessoas. Para você ver como é que eles viviam. E o marido dela, senhor Ventura, que também fazia parte da alta sociedade, né? Ele se mostrava como um homem respeitoso, né, perante a sociedade, mas frequentava a zona boêmia. Inclusive tinha casos com uma das meretrizes lá, que era a Divinéia. E aí ele falava para ela que ninguém poderia saber que ele frequentava o bordel para manter as aparências. E quando a neta dele engravidou, ele e a dona Loló encobriram o fato perante a sociedade. Também para manter as aparências. A dona Lucianara, que era amiga da Loló e que era vice-presidenta dessa liga que elas criaram, ela era assediada pelo senhor Ventura, às escondidas, e não reclamava. Pelo contrário, ela até gostava. Ou seja, ela mantinha uma aparência de querer manter a moral e tal, mas por trás, olha o que ela fazia. E quando o filho dela marcou o casamento com a Leonor, que era uma das meretrizes lá da Zona Boêmia, ela preferiu fingir que não sabia sobre o passado da moça. Preferiu fingir que não sabia nada. Também por causa das aparências. Agora você vai me dizer assim, mas a hipocrisia ela estava nessa classe média alta, mas isso não prova que a sociedade estava tomada por essa hipocrisia. Não, mas o problema é que essa hipocrisia não estava só na classe média alta, ela estava também na igreja. Então vamos ver aqui como que era retratada na igreja essa mentira, essa aparência, né? Esse viver de aparências. Né? Em Santana dos Ferros, que é a cidadezinha de onde veio o Roberto, que narra a história e dos seus amigos, lá o representante da igreja era o Padre Nelson. Aliás, interpretado de forma estrondosa pelo Paulo Altran. O Padre Nelson ele era um defensor da igreja católica primitiva, ou seja, aquela igreja católica da Idade Média ainda, sabe? Então ele se opunha às ideias de reformulação do bispo e do papa de então, porque o bispo e o papa eles queriam adaptar a igreja à nova realidade, aos novos tempos. E ele não. Ele queria manter o latim na missa, ele queria manter as imagens no altar. Tudo isso ele queria manter, só que o alto comando da igreja ele percebeu que isso não fazia sentido mais. Olha, se é que já fez sentido em algum momento, né? Porque os fiéis cantavam hinos, ouviam a missa em latim, mas não entendia nada. As imagens eram mantidas no altar como se os próprios santos fossem. Então, vários elementos, várias formas de conduzir o culto religioso ali não faziam sentido na cabeça das pessoas, dos fiéis, ou pelo menos não tinha efeito, assim, um efeito. As penitências eram essas penitências do passado. Trocentos Pais Nossos, trocentas Ave Marias, trocentas Salve Rainhas, que no final das contas não fazia ninguém se arrepender dos pecados, pelo contrário, eles voltavam a cometer os pecados. Então, nada fazia sentido ali, e o bispo e o papa queriam reformular isso. Só que esse Padre Nelson ele era avesso a essas mudanças. O que mostrava por essa infertilidade desses métodos que a igreja era um engano também. Ela não salvava ninguém, ela não tinha esse poder de converter ninguém. Eu estou dizendo aqui como a narrativa retrata a igreja. Não estou dizendo que é dessa forma.
Estou dizendo como ela retrata. Ou seja, que havia ali um engano também. Inclusive, o Padre Nelson ele exercia um poder total sobre a cidade. Inclusive, até sobre o delegado da cidade. Porque o delegado, ele só conseguiu o cargo, o delegado Procópio, graças ao Padre Nelson. Então, ele devia favores ao Padre Nelson. Então, ele era submisso ao padre. E ele falava em bom português que quem mandava em Santana dos Ferros era ele. Em bom português. E ele deu várias exibições de que ele realmente mandava, né? Havia ali 3 gerações de meretrizes, que era a mãe, a filha e a neta, e a avó. A mãe, a filha e a avó. As 3 eram meretrizes de longas datas e que iniciaram praticamente todos os homens de Santana dos Ferros. E que o padre aplicou ali uma penitência nelas, de que elas ficavam isoladas fora da cidade. Elas ficavam numa ponte que era depois da cidade. Então elas viam tudo que acontecia ali na cidade, né? Porque era ali na divisa, né? Só que elas não podiam entrar na cidade. E elas obedeceram. Elas ficavam ali confinadas. O padre, ele proibiu a risada da dona Nevita, que era a esposa do delegado Procópio. Proibiu só porque ela ria alto. E ria de uma forma chamativa. Ele falou, a partir de hoje sua risada está proibida. Eu estou decretando isso como um pecado. Então você não pode mais rir dessa forma. Carnaval de rua, quando o dono do bar, que era o Zé do Raimundo, na época do carnaval, ele se vestia de baiana e saía dançando na cidade, o padre trocava o sino e todo mundo que estava com ele ali se dispersava e acabava toda a bagunça. Quer dizer, o padre é que mandava na cidade. E ele era um antigo devasso, né? Ele, em dado momento, ele encontra um amigo dele, que é o senhor Olavo, que é um boêmio, de fato, que vivia na zona boêmia. Eles se encontram e aí ele revela ali para o telespectador que que o padre, né, o Padre Nelson, ele era um antigo devasso, só que ele, depois que ele recebeu um milagre, né, ele estava desenganado pela medicina e se curou, ele decidiu repensar a vida e se tornar um padre. Entretanto, ele assumia que nunca foi santo, e que inclusive mostrava que ele fumava às escondidas. Só que, como ele nunca foi santo e sabia que ele não era santo, qual que era o propósito dele com Deus? Entregar a ele, oferecer a ele um santo, que era o Malthus. Então, que era o Malthus, o Frei, que eu disse que era amigo do Roberto, amigo de infância. Então, o que acontece? Ele mesmo era uma mentira. Ele mesmo era uma enganação. Se ele era um padre e ele que conduzia ali a cidade, vamos dizer, ele no mínimo tinha que ser o exemplo. E na verdade ele também era uma mentira. E da parte da igreja ainda em Belo Horizonte, isso era em Santana dos Ferros, que era uma cidade interiorana ali, retratada dessa forma, né? Uma cidade interiorana que vivia na Idade Média ainda, por causa de toda essa mão de ferro com que ele conduzia a cidade. E aí, em Belo Horizonte também tinha o Padre Cir, que era o representante da igreja lá e que também era vereador. E ele também inventava ou exagerava o intento dos comunistas para manipular essas senhoras que faziam passeatas, que eram representantes dessa liga. Então ele inventava e exagerava os feitos, os intentos dos comunistas, para quê? Para que elas ficassem com medo dos comunistas, deles invadirem, deles acabarem com a família, e em favor o quê? Da sua causa política, em favor dos projetos que ele tinha. Então as mulheres praticamente trabalhavam em favor da sua ideologia. E ele também, ele sabia encobrir as mentiras do senhor Ventura. Por quê? Ele, como um padre, ele não deveria fazer isso, né? Óbvio. Aliás, nem como qualquer cidadão correto, mas como um padre, mais ainda. Por quê? E um dos indícios foi quando, uma vez, no carnaval, o senhor Ventura chegou muito tarde da noite, né? E
e a dona Loló Ventura estava lá esperando, não sabia onde ele estava. E ele sempre alegava que não gostava de carnaval, mas na verdade ele estava lá na folia. E ele chegou com uma peça de uma vestimenta de carnaval pendurada na maleta e não percebeu. E falando que a cidade estava uma bagunça, que por causa dessa agitação toda ele não tinha conseguido chegar ainda. Aí o padre que estava presente na hora deu um sinal para ele, deu um sinal de uma forma furtiva para ele não ver, que ele estava com aquela peça lá e ele escondeu na hora para a esposa não ver. Então o padre também era conivente, sabia das mentiras dele, dos enganos dele. Bom, a hipocrisia também estava no grupo de comunistas, porque paralelamente havia um grupo de comunistas, porque o autor, que era o Roberto, ele também fazia parte de um grupo de comunistas. Então eles tinham ali, eles se reuniam às escondidas, eles tinham aulas de moral comunista com um camarada Zico, que era um comunista, um camarada comunista visto como experiente, como bastante conhecedor da doutrina comunista. Só que, por que a hipocrisia também estava instaurada lá? Por quê? Porque os comunistas, eles almejavam a criação de um homem perfeito, que colocasse o regime acima de todos os seus interesses pessoais. E essa exigência era inalcançável. Era e é inalcançável, porque até mesmo pelos militantes mais fiéis. Para você ter uma ideia, quando o Roberto foi preso, eles fizeram lá um protesto, queimaram a bandeira dos Estados Unidos, fizeram uma arruaça na rua lá e foi preso e foi fichado no DOPS. E, enquanto ele estava preso, o que ele relata? Ele relata que só pensava em não ser morto e na sua ex-namorada que fazia parte do quê? Da burguesia. E os comunistas não podiam se envolver com quem era da burguesia, porque eles tinham ideologias diferentes, que era a Bela B. E também o próprio camarada Zico, que ministrava as aulas de moral comunista, ele foi desmascarado, ele foi flagrado se entregando às meretrizes do maravilhoso hotel. Então, se o homem ele tinha que se manter colocando o regime acima dos seus interesses pessoais, ele não podia estar fazendo isso, ter feito isso, porque ele tinha que se dedicar à causa. E depois disso ele ficou com vergonha e não ministrou mais essas aulas, nunca mais ministrou essas aulas. Agora, existia essa mentira, né? Mas em todos ou em quase todos os núcleos havia aqueles que eram representantes da anti-hipocrisia. Eles não concordavam com essa mentira instaurada. Em Santana dos Ferros havia a dona Nevita, que era a esposa do delegado Procópio. Aquela para quem o padre Nelson proibiu a risada. Ela não concordava com as imposições do padre. Não. Ela não concordava e alegava que eles não estavam na Idade Média para que o padre tivesse que dar a última opinião para tudo. E ela andava de decote, coisa que na cidadezinha lá, uma cidadezinha tomada por beatas, isso era assim, uma quebra de padrão. Quem andava com decote eram as meretrizes que ficavam isoladas lá do outro lado da ponte. Ela, como uma mulher da sociedade, ela não podia andar dessa forma. E, no entanto, ela andava, não estava nem aí. Era uma atitude controversa na cidadezinha. E questionava o latim na igreja, vai vendo. Ela tinha um pensamento um pouco mais avançado que os cidadãos ali daquela cidadezinha. Ela questionava por o latim não ser compreendido, exatamente por isso. Ela foi a única que não se lastimou quando o padre foi intimado, digamos, pelo bispo para ir a Roma. Ele foi intimado para ir lá e se afastar da igreja, o que lhe pesou muito, lhe doeu no coração. E ela foi a única que não se lastimou. Até o Alencastro, que era um comunista e opositor do padre, eles tinham divergências ideológicas, até ele esteve lá para cumprimentar, se despedir do padre, e ela não. E ela questionou, em dado momento também,
as meretrizes que viviam lá do outro lado da ponte, isoladas da cidade, elas decidiram invadir os chafariz, tomar banho no chafariz lá da cidade, no meio de todo mundo, e o padre, chamaram o padre na igreja para ver isso, o padre foi lá, chamou o delegado, fez o delegado prendê-las. E a Nevita, como representante da anti-hipocrisia, questionou isso. Assim, só porque está tomando banho lá no chafariz vai prender? Não estou entendendo isso. E, no entanto, e todo mundo concordou, né? A cidade inteira concordou, mas ela não. Ela não concordou com isso. Outro representante da anti-hipocrisia foi o padre que sucedeu o padre Nelson. O padre Nelson foi intimado, foi obrigado a ir a Roma, e o padre que ficou no lugar foi o padre Geraldo. E ele praticamente depôs todos os costumes e ordenanças que o padre Nelson tinha implantado na cidade. Ele praticamente derrubou tudo. Até permitiu algo impensável para a cidadezinha. Que era o quê? Uma pintora, uma artista. Ela fez uma pintura na parede da igreja e lá ela retratou paraíso, entre outras cenas do ambiente religioso, e o Adão estava nu. Então a cidadezinha, imagina, uma cidadezinha cujas mulheres eram praticamente todas beatas. Elas entravam de costas na igreja. Então ele derrubou quase tudo todas as imposições que o padre colocou na cidade, ele derrubou. No núcleo comunista, do grupo comunista, a representante da anti-hipocrisia era a camarada Zora. Os participantes ali do grupo, os integrantes do grupo, eles não usavam seus nomes verdadeiros, né? Era camarada e um apelido. O próprio Roberto era camarada Lima lá, né? Era um pseudônimo que eles criavam para ninguém saber a identidade, o nome real. E a camarada Zora, ela também sempre estava em dessintonia com o grupo, com as ideias, com as propostas do grupo. Para você ter uma ideia, quando ela, no carnaval, ela perguntou para os outros integrantes, lá, porque eles se reuniam, né? Ela perguntou para os outros integrantes o que eles fizeram no carnaval. E cada um disse que leu um texto ali de um pensador comunista, né? Um pensador ou de um autor cuja linha era comunista, né? Lenin, Marx, etc. E cada um falou que leu um texto. E ela falou, não, eu não li nada, eu fiquei ali pensando na vida só. Só que, na verdade, todos, eles foram para farra no carnaval, né? Eles foram para farra. Como o carnaval de época ali, eles se fantasiavam e colocavam máscaras e ninguém sabia, então quem era quem, protegidos atrás da máscara, então eles pintavam e bordavam. Na verdade, eles não estavam em texto nenhum, eles estavam na farra. A própria Hilda, depois que migrou para a zona boêmia, ela mesma foi uma representante da anti-hipocrisia. Para você ter uma ideia, quando o avião dela sobrevoou a Santana dos Ferros, porque ela estava atrás do Frei Maltos, o avião ele saiu jogando ali água, como se estivesse irrigando a cidade, né? Um avião dando rasante na cidade chamou a atenção da cidade inteira. Nunca tinha acontecido aquilo. O povo começou a sair na rua, olhar para cima, começaram a pular, a festejar. E o narrador, o Roberto, ele diz assim, que a aeronave acordava a cidade de um sono de morte. Ou seja, como se a cidade ela tivesse morta. E o avião estava levando a alegria para a cidade. E na ocasião, o próprio sacristão, que era o João Dindim, ele saiu dançando ali, vestido de Miss Brasil. Ele que sempre foi tolhido pelo Padre Nelson por suas opções sexuais, ele estava vestido ali de Miss Brasil, pulando para cima e para baixo e mostrando a sua predileção, o que ele realmente queria, no meio daquela algazarra. E o Malthus, por fim, né, o Frei Malthus, ele também, de alguma forma, ele passa a ser um representante dessa anti-hipocrisia. Por quê? Desde que ele se encontrou com a Hilda e que a Hilda
após ele começar a rejeitar a Hilda, porque ele queria se dedicar à igreja, de fato, ele queria seguir os seus votos, e ele começou a rejeitar, a Hilda disse que ele era um egoísta. Por quê? Porque ele só queria... ele só se preocupava consigo próprio em querer ser santo, que era uma vaidade dele, e que ele não se preocupava com ninguém mais. E essa ficha caiu para ele, de fato. De fato, ele não fazia nenhum tipo de caridade, não fazia nada que se esperava de um religioso, e ele começou a fazer isso. A partir dessa conversa, ele começou a fazer isso, ele começou a praticar mais caridade. Ele começou a doar coisas para os outros, ajudar os pobres, e uma das ações que ele fez foi libertar as meretrizes que viviam isoladas lá do outro lado da cidade. Ele foi lá e libertou, com a anuência do padre Geraldo, né? O padre que substituiu o padre Nelson, foi lá e libertou, mesmo contrariando a moral e os costumes da cidadezinha de Santana dos Ferros. Bom, basicamente existem esses dois eixos aí, da hipocrisia e da anti-hipocrisia. Agora eu vou comentar aqui algumas simbologias que acontecem que ajudam a entender melhor a trama, né? Algumas simbologias. Por exemplo, a Hilda, ela diz que no primeiro episódio, ainda quando ela ainda tá ali marcando o casamento com o Juca, ela diz que chorava todas as vezes que ela ouvia a Ave Maria de Gounod, e que ela queria que fosse essa música que tocasse quando ela entrasse na igreja. Só que o que aconteceu? Não houve casamento nenhum, e essa música foi tocada no fundo quando ela estava entrando aonde? Na zona boêmia, vestida de noiva, simbolizando que como se ela estivesse casando com a prostituição a partir dali. E o engraçado de tudo é que essa música estava sendo executada pelos próprios meninos que o Malthus ensinava num coral. Quer dizer, o homem com quem ela se casaria no futuro, com quem ela viveria, é que estava orquestrando aquela música. Num dado momento, o Malthus também ele está costurando o seu hábito ali, e ele espeta o dedo com a agulha. E aí começa a sair sangue, e antes que o sangue pingue, ele lambe o sangue. Então a gente pode entender essa simbologia assim, porque nesse momento que ele espeta com o dedo com a agulha, ele está conversando ali com Deus, né? Está costurando e conversando com Deus. Ele fala que ele promete que ele ia morrer santo como ele nasceu, sem cometer nenhum pecado. Aí nesse momento ele, ai, meu dedo, dá uma espetada, como que dizendo assim: isso não vai acontecer, né? Acorda, isso não vai acontecer. Toma aqui uma agulhada, uma espetada. E também você pode entender da seguinte forma: ele, antes que o sangue escorresse e pingasse, ele lambe o sangue. E todos sabem que na história bíblica, na Bíblia, Jesus foi morto, o seu sangue foi derramado para a salvação dos pecados. E o sangue do Malthus não chegou a pingar ali, não se derramou. Voltou para ele mesmo quando ele lambeu. Ou seja, ele não precisaria salvar nenhum pecado, porque não haveria pecado no que ele ia fazer. Essa também pode ser uma leitura. A geleia que a dona Nenê, que era a mãe dele, fazia, era um símbolo da lembrança da visão que ela teve do santo, falando que o Malthus seria um santo. Então, o santo a ensinou a fazer a geleia de jabuticaba. E ela fazia a geleia e mandava para o Malthus, para ele sempre lembrar que a vocação dele foi uma visão que ela teve com o santo. A outra simbologia que a gente percebe lá é quando o padre Nelson recebe o bilhete do Malthus falando que a tentação, ele cedeu à tentação e o diabo tinha vencido. Bom, nesse momento que ele lê esse bilhete, a igreja ela sofre um abalo, lá e cai o reboco, o teto, várias imagens de santo caem e se despedaçam, mostrando que a partir dali a igreja ia ruir, ia entrar em declínio. Por quê? Porque aquele que era considerado santo, ele ia largar a batina, então os próprios fiéis iam começar a desacreditar da igreja a partir daí.
A outra simbologia ali que a gente enxerga ali, ó, um dado momento, o Roberto, ele vai atrás dos pais da Hilda. Que os pais da Hilda, depois desse acontecimento que ela larga o noivo e larga a família, vai pra Zona Boêmia, eles ficam com tanta vergonha ali do acontecimento que eles vão embora de Belo Horizonte. Aí o Roberto, na qualidade de jornalista, ele vai atrás dos pais dela para uma entrevista para tentar tirar alguma coisa deles sobre a Hilda. Que a Hilda, ela era a notícia da cidade. Não se falava em outra coisa. E na volta ele traz uma rosa branca para ela, dos pais. Porque os pais passaram a cultivar rosas. E essa rosa branca, e os pais entendem que eles fracassaram na criação da filha. E essa rosa branca é uma simbologia, um símbolo de que eles estavam atrás da rosa pura. O branco simboliza a pureza. Estavam em busca da rosa pura. E eles traz uma rosa deles para Hilda. Onde que o Malthus colocou o sapato da Hilda, que ele encontrou lá no meio daquele rebuliço no dia do exorcismo, e que ela perdeu? Onde que ele colocou? Dentro do livro As Tentações de Santo Antão, do Gustave Flaubert. Por quê? Porque o sapato era uma tentação para ele. O sapato era uma constante tentação. O sapato era o declínio, representava o declínio dele em direção à carne e o abandono da religião. Quando o Dudu era um menino da cidade, um menino atentado que tinha na cidade, da Santana dos Ferros, ele derruba o pote de geleia da Dona Nenê, que ela fazia geleias para vender. Essas geleias de jabuticaba que o santo ensinou para ela. Ele derruba em dado momento. E era a iguaria que o Malthus mais gostava, que era a geleia de jabuticaba da mãe dele. Quando ele derruba, a mãe dele tem um sobressalto naquele momento e percebe que alguma coisa ruim estava acontecendo com o filho dela. E de fato, ele estava largando a batina praticamente. E apaixonado pela Hilda. Bom, de tudo, qual é a mensagem então? Eu disse que até determinada altura eu achava que a mensagem era a sentença que a Madame Jeannette, a cartomante, fez para a Hilda, que era o que Deus risca, ninguém rabisca. Mas, diante de tudo isso que eu acabei de expor, eu percebo que a mensagem central, a mensagem principal não é essa. A mensagem principal é: mais vale o sofrimento, porém em uma vida vivida com franqueza, do que o conforto e o prestígio, mas aceitando a hipocrisia social e ideologias como padrões a serem seguidos. Porque só a verdade conduz à felicidade real. Então, se você parar para analisar, ela largou tudo e foi viver uma vida de sofrimento na zona boêmia, né? Para quê? Para ficar perto de pessoas que realmente eram sinceras, eram verdadeiras, para ter uma vida com franqueza. Porque só ali ela chegaria à felicidade real. E de fato ela encontrou a felicidade no final. Bom, agora vamos falar da aplicação prática, né? Diante desse conhecimento que nós adquirimos aqui a partir da análise da série, né? Ou de alguns fatos da série, é claro que essa daqui não é a análise, é uma análise, é uma leitura, é a minha leitura. Claro que assistindo à série você pode enxergar outras mensagens, e há mesmo, né? Se eu for falar de todos os temas aqui que a série debate, eu ia ficar aqui por horas, porque inúmeros. A prostituição mesmo, assim, é vista com outros olhos lá, né? É um deles. Então, eu vou aqui trabalhar com o tema principal, o tema central, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Eu vou aplicar agora em 2 temas de redação. Então, como eu disse no começo, no primeiro tema eu vou trabalhar com a introdução da redação. Então, qual vai ser o primeiro tema com o qual eu vou trabalhar aqui? É um tema da Unesp, fresquinho esse, ó, de 2022. O tema é o seguinte, ó, do vestibular da Unesp.
tudo bem não estar bem? É uma pergunta, né? Tudo bem não estar bem? E a tristeza em tempos de felicidade compulsória. Um tema interessantíssimo, que leva à reflexão sobre a felicidade, sobre essa felicidade que todos hoje em dia ostentam, mas você vai ver, não é nada disso. É interessante esse tema. Então eu vou aplicar aqui agora em uma introdução da redação. Então vamos ver como ficou aqui, ó, com esse tema. Uma moça recatada da alta sociedade mineira dos anos 1960 abandona não só conforto e prestígio, como parentes e o noivo no altar para se prostituir na zona boêmia de Belo Horizonte. A razão: ela encontrou naquela situação uma vida, embora sofrida, livre da hipocrisia em que a sociedade estava imersa, em que todas as relações eram pautadas pela dissimulação de felicidade e bem-aventurança. Esse cenário da série Hilda Furacão, que levou a personagem a tal atitude extrema, acontece até hoje no que se diz respeito ao padrão de felicidade imposto pela sociedade, que deixa as pessoas desconfortáveis em expressar alguma genuína tristeza por destoarem dos que exibem personas em mundos afortunados, causando inferiorização perante eles. Então aqui você percebeu que eu usei todo o espaço aqui praticamente da contextualização, trabalhando com o tema, trabalhando com a série, né? E você percebe que eu faço aqui um iniciozinho aqui narrativo, né? Narrando uma moça recatada da alta sociedade mineira. Na verdade, nem é uma narração, é uma descrição dos fatos relatados na série. Então, é possível sim começar uma redação com uma narração ou com uma descrição. É possível, desde que ela seja curta e que ela sirva para os seus propósitos, que é sustentar uma ideia. E aqui o que eu quero sustentar é o problema. Problema que vem logo na sequência aqui, ó. Esse cenário da série Hilda Furacão, que levou a personagem a tal atitude extrema, acontece até hoje no que se diz respeito ao padrão de felicidade imposto pela sociedade, que deixa as pessoas desconfortáveis em expressar alguma genuína tristeza. Até aqui é o problema, né? Eu faço o link entre o problema e a contextualização. Perfeito? Então tá aqui a aplicação no primeiro tema. Então vamos agora trabalhar com o tema da FUVEST de 2021, que é: o mundo contemporâneo está em desordem? É uma pergunta. Interessantíssimo também o tema. Aliás, como todos da FUVEST são interessantes, vale muito a pena, se você vai prestar vestibular, especialmente a FUVEST, praticar redações com os temas de lá. Os temas que já ocorreram, os temas de bancas anteriores, de anos anteriores, da mesma banca. Então vamos lá, o mundo contemporâneo está em desordem? Esse é o tema. Então eu parto da seguinte tese aqui, ó. O mundo contemporâneo está em desordem porque, as pessoas não querem distinguir a realidade de verdades fabricadas. Bom, essa é a minha primeira premissa. Segunda, relações sociais outrora dependentes do contato humano são mediadas e controladas por algoritmos e máquinas. Então essa é a minha segunda premissa nessa tese. Eu vou trabalhar com a primeira premissa aqui, ó, ou seja, seria o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Pessoas não querem distinguir a realidade de verdades fabricadas. Eu vou trabalhar com essa primeira premissa aqui. Então aqui é o meu D1, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Antes de tudo, é preciso mencionar que uma das razões para essa desordem é que muitos habitantes desse mundo caótico preferem viver no engano, optando por verdades fabricadas, disseminadas por fake news e ideologias circundantes em prejuízo da própria realidade dos fatos. Quando, então, essas supostas verdades revelam-se mentirosas, geram-se frustração e infelicidade. A única forma de pôr em ordem a vida humana e seu habitat é a busca da felicidade, como procedeu a personagem principal da série Hilda Furacão, que, para encontrá-la, mesmo tendo de passar por sofrimentos, abriu mão do prestígio e conforto da alta classe mineira, que era refém de uma hipocrisia social, para viver com franqueza longe das aparências. Então tá aqui, eu trabalhei com
a série aqui como um embasamento para o que eu estava defendendo aqui, que é o meu tópico frasal, que vai até aqui o tópico frasal. É preciso mencionar que uma das razões para essa desordem é que muitos habitantes desse mundo caótico preferem viver no engano, optando por verdades fabricadas. Aqui está o meu tópico frasal. E eu ofereço um embasamento aqui, utilizando a série, para sustentar, mas não para sustentar o tópico frasal, para sustentar o outro embasamento que eu trouxe aqui. Ó. Quando estas supostas verdades revelam-se mentirosas, geram-se frustração e infelicidade. E a única forma de pôr em ordem a vida humana, esse habitat, é a busca da felicidade. Então aqui está o meu segundo embasamento, e aí para sustentar esse embasamento, que a mentira, a falsidade, ela gera frustração e infelicidade, e que a única forma de pôr em ordem a vida é a busca da felicidade. Para sustentar isso, eu trago aqui o que a personagem fez. Ela largou tudo em busca da felicidade também, mesmo abrindo mão de conforto e passando por sofrimentos. Então, basicamente, é isso que foi feito aqui. Bom, o que eu tinha para transmitir é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que tenha te dado insights, te dado ideias para você analisar as suas séries e aplicar nas suas redações. Que o propósito dessa aula foi esse. Espero que você tenha gostado, e se você gostou mesmo, deixa um like aqui embaixo, né? É uma forma de me indicar que você gostou. Faz algum comentário dizendo o que você gostou nessa análise, o que você concorda, o que você não concorda, ou se você enxergou algo mais na série que eu ou não enxerguei ou não coloquei aqui também, porque o espaço aqui, a minha análise ficou mais voltada, mais direcionada para a mensagem central, a mensagem principal que ela está querendo transmitir. Mas se você enxergou outra coisa, eu acredito que vai enriquecer a discussão aqui. Vai trazer luz para outras pessoas que assistiram aqui e às vezes não tiveram essa ideia que você teve. Já deixa nos comentários aqui. E se você achou que foi boa mesmo, compartilha com alguém que está precisando desse conteúdo. Eu tenho certeza que ele, do mesmo jeito que ele te ajudou, ele vai ajudar outras pessoas também. É isso aí, a gente se vê numa próxima aula. Então, se Deus quiser, até mais.